Lunático aqui falando, meus amigos. O Endrick mal chegou no Real Madrid e, segundo o jornal AS, ele já deve deixar o Real Madrid no final do ano. Existe um plano B pro Endrick já deixar o Real Madrid, irmão. Parece loucura, né? Parece loucura quando você vê uma parada dessa. O cara tem lá, sei lá, 1 mês e meio no Real Madrid, mas parece que já existe um plano pro Endrick deixar o Real Madrid. Existem alguns problemas de quantidade de craques nesse time que pode fazer o Endrick já no Natal, já esse ano ainda, na janela de inverno, deixar o Real Madrid. Eu vou explicar tudo pra você, rapidão, pedir pra você se inscrever aqui, dar essa moral aqui pro Lunático Futebol Clube. Essa informação acabou de sair e a gente já vai trazer tudo na íntegra sem enrolação. Te inscreve aqui, fechou? É nóis. Te inscreveu? Deu essa moral? Vamos lá agora, vamos lá, ó. Nem Endrick, 18 anos, nem a equipe que gere negócios pensavam que estes primeiros meses no Real Madrid seriam fáceis. A competição é extrema. Isso salta para você. Claro, com alguns pontos que nos permitem ser otimistas e que favorecem o brasileiro, como o fato de ser o único 9 puro de um elenco em que não há espaço para todos os 11. Ou seja, o jornal AS, ele trouxe essa abertura aqui falando exatamente isso. A situação da quantidade de craques que hoje se tem no Real Madrid, o que dificulta bastante a vida do Endrick. Vamos ler aqui, ó. Mbappé, Vini Júnior, Rodrigo, Bellingham, Güler e ele mesmo. E por isso que já existe um plano previamente traçado que o AS pode dar conta, ou seja, o jornal AS, ele conseguiu apurar isso aqui, segundo aqui a matéria do AS, né? Segundo a questão da matéria do AS. Endrick não descarta um empréstimo na janela de transferências de inverno se até lá tiver uma presença meramente residual nos jogos. O que quer dizer é que dificilmente, se ele entrar nas partidas, dificilmente, se o Endrick for utilizado nessa temporada, o que eu acho difícil, eu acho que ele vai ser utilizado, mas dificilmente, se ele não for utilizado, a tendência é que o Endrick procure um empréstimo. Mas fala aqui, ó, não é o seu objetivo, claro. Seu objetivo é conseguir uma vaga o mais rápido possível, mas não perde de vista que isso, a ausência de ata, pode acontecer. A ausência de ata, ele está querendo dizer a ausência nos relacionados, nos jogadores relacionados. Aquela ata de escola, lembra? Eles falam como ata. Portanto, uma primeira avaliação da sua situação será feita no Natal e uma segunda no verão. Ou seja, já nessa primeira avaliação que vai acontecer no Natal, que já é a janela de inverno da Europa, é como se fosse a segunda janela de transferência. Não tem a segunda janela de transferência do Brasil que está acontecendo agora? É a segunda janela lá na Europa. Isso pode acontecer. Ou na janela de verão, que aí é no meio do ano que vem. Há muitos aspectos em que pensar. Desaparecer do mapa agora não apenas interromper uma progressão de um garoto de 18 anos, mas também fazê-lo desaparecer da seleção brasileira, da qual agora é titular. Pior que não, tá? Pior que ele não é titular, ele jogou titular, mas ele não é titular da seleção não, e misericórdia também, tá? Acho que ainda não é o momento não. E esta é uma circunstância a qual sua seleção dá muito valor, ainda mais considerando que a próxima Copa do Mundo 2026 tem sedes compartilhadas no México, Canadá e principalmente nos Estados Unidos, um dos maiores mercados para conseguir bons patrocinadores e notoriedade. A matéria continua falando o seguinte aqui, ó. De qualquer forma, o pequeno atacante quer aproveitar ao máximo esta oportunidade que o Real Madrid lhe oferece e confie em suas possibilidades. Endrick chega ao Real Madrid com a mesma idade que Rodrigo e Vinícius, 18 anos, mas com status bem diferente, tendo conquistado 2 brasileiros, nos quais foi figura do Palmeiras e também tendo batido recordes de precocidade, ou seja, quando fala precocidade é recordes cedos, né? Ou seja, o primeiro jogador a fazer um gol, enfim, esses recordes de idade com o Brasil, com a qual disputou a Copa América com apenas 17 anos e com o qual marcou nos 2 primeiros jogos em 2 feudos históricos, o Wembley e Bernabéu, né? Ele fez gol no Wembley e Bernabéu pela seleção brasileira. Aí fala aqui para finalizar aqui esse pedacinho da matéria para eu explicar para vocês. A pré-temporada
Não foi como o Endrick esperava. Teve oportunidades nos 2 primeiros jogos contra Milan e Barcelona, nos quais foi titular. Exatamente os 2 em que, com pouquíssimas filmagens, a equipe vacilou e não poderia brilhar. O terceiro contra o Chelsea não jogou devido a desconfortos musculares. Depois, em Varsóvia, como aconteceu com Güler, encontrou a dura realidade. 0 minutos em Mallorca, esteve no banco do início ao fim, que foi um jogo bem difícil do Real Madrid, inclusive a estreia. A campanha é longa, pode ser disputada até 72 jogos, e Ancelotti chegou a anunciar a possibilidade de haver rotações individualizadas, férias, chegou a dizer durante a temporada. Eles serão feitos em pequenos grupos. O normal é que Endrick, que o Real Madrid contratou por 25 milhões, mais de 30 milhões por objetivos, consiga recuperar a cabeça, mas se as coisas ficarem feias por lá, ele tem essa possibilidade aí de ser emprestado, tá? O que é que eu acho que acontece com o Endrick? São situações diferentes quando o Vinícius e o Rodrigo chegou. Quando o Vinícius chegou no Real Madrid, existia uma carência. Tinha acabado de sair o Cristiano Ronaldo, então existia ali uma vaga e não tinha quantidade de jogadores. O próprio Hazard só vivia machucado, então o Vinícius começou a ter mais oportunidades. Verdade que ele caiu para o time B, e depois voltou para o time A, e é essa a realidade hoje. O Rodrigo teve uma adaptação mais rápida do que o Vinícius Júnior, mas também teve oscilações para poder entrar. Só que no caso do Endrick é mais complicado, porque nesse momento você tem as realidades. Você tem o Rodrigo, você tem o Vini, você tem o Mbappé, você tem o Güler, você tem o Valverde, você tem vários jogadores ofensivos ali que dão opção pro Ancelotti. Então, óbvio que ele vai ter uma dificuldade maior. Agora, diferente do Vini e diferente do Rodrigo, ele chega muito mais maduro que esses 2 jogadores. Como a matéria falou, é um cara de seleção brasileira, que já foi titular em alguns jogos da seleção, que já conseguiu desenvolver um bom papel jogando na seleção brasileira, foi bicampeão brasileiro pelo Palmeiras, então é um jogador que chega diferente, só que ele chega no momento mais difícil. Então vai depender muito da performance do Endrick, ele conseguir aí ter minutagem a mais para conseguir figurar time titular, entrar no decorrer das partidas. Eu acho que dificilmente o Endrick sai por empréstimo. Eu acho que no mínimo, ele passa essa temporada inteira no Real Madrid. E aí, se for um desastre, eles emprestam o Endrick. Mas eu acredito que não vai ser, tá? O menino tem bola, tem brilho, A gente fica zoando às vezes com o meme do Endrick e tudo mais, Mas a verdade é que o menino tem bola e ele tem estrela, já mostrou que tem estrela. Então eu acho que dificilmente isso vai acontecer. Mas, segundo o Jornal AS, é uma possibilidade. Eu quero saber de você. Comenta aqui. Você acha que o Endrick pode ser emprestado ainda esse ano? Você acha que o Endrick vai dar certo no Real Madrid? Não vai dar certo no Real Madrid? Comenta aqui. Quero saber a tua opinião. E é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo. Se inscreve aí, dá essa moral. Tô voltando já. É nóis.